Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vou te atualizar das notícias do Timão. O Mantuan tá fora do Timão? Vou te explicar. A situação do Paulinho e o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, tá com moral. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, depois desse empate em 0-0 com o Argentinos Júniors, o que ficou é que o Corinthians ainda tem chances muito claras de classificação, mas precisa fazer o resultado. Inclusive, se vencer o Independiente Del Valle fora de casa, o que é uma missão bem complicada, está praticamente encaminhado, né? Porque depois encara o Liverpool na Neoquímica Arena e aí vai ter força, vai ter, né, toda aquela possibilidade. Bom, no passado não deu muito certo isso, né? Bastava vencer o Always Ready, vocês lembram? E aí o Corinthians classificou em segundo, pegou o Boca, passou pelo Boca e depois vocês viram o que aconteceu. Mas enfim, e aí acabou eliminado para o Flamengo, né? Mas o Corinthians tem condições de se classificar. Vamos passo a passo aqui, né? Vai ter que vencer o Del Valle fora de casa, para ter uma tranquilidade a mais de fazer o resultado contra o Liverpool na Neoquímica Arena. Se não vencer, aí vai depender do grupo, aquela coisa toda. Mas assim, como disse o próprio Luxemburgo, e foi nisso que ele se baseou, né? A derrota para o Del Valle e para o Liverpool no jogo anterior deu uma margem de erro ao Corinthians. Ele poderia não vencer o jogo. E eu acho que isso foi muito, foi muito confortável, né? Foi de um conformismo assim, exagerado da parte do Corinthians, que poderia ter buscado a vitória, especialmente depois do jogador a mais. Agora, tem um jogador que saiu fortalecidíssimo desse empate, que foi o goleiro Carlos Miguel. Na entrevista coletiva do Luxemburgo, que ele concedeu ao lado do Carlos Miguel, o Luxemburgo foi questionado sobre a escolha, né, e tudo mais, e sobre o Cássio. E aí ele explicou que o Cássio teve uma amidalite e tudo mais, mas que bom que ele tem o Carlos Miguel. Ele disse que o Cássio não é eterno, né, que o Cássio ainda tem alguns bons anos e tudo mais, mas que uma hora ele vai precisar seguir a vida dele. E que o Corinthians já tem que pensar no futuro, já tem que pensar nessa transição. E que o Corinthians está bem servido. E que ele fala para o Carlos Miguel, se ele tiver paciência, ele vai fazer história no clube. Esse não é um conceito apenas do Luxemburgo, que chegou ontem e amanhã pode nem estar. Esse é um conceito interno do Corinthians, de que finalmente o clube encontrou um substituto para o Cássio. Inclusive há vertentes dentro do Parque São Jorge que entendem que daqui a pouco ele pode até, não digo pegar a titularidade do Cássio, mas ter mais oportunidades. Começar a revezar com o gigante, que é um ídolo histórico, que é um jogador que é o capitão do time, que é um jogador que dispensa qualquer apresentação, mas que oscila em alguns momentos, como todo time, tá? Porque, enfim, não tem como, né? O Cássio, e olha que ele salva o Corinthians em várias situações. Mas o Carlos Miguel, que tem 22 anos, tem um potencial absurdo com os seus mais de 2 metros de altura. Um goleiro que passa muita segurança, que, segundo ouvi de algumas pessoas, ele sai do gol. Porque o Cássio tem um probleminha assim na saída de bola. Né? Se tem um defeito do Cássio é esse, ele tem várias qualidades. Esse ele tem dificuldade. O Carlos Miguel sai do gol, consegue jogar com os pés, é um goleiro muito arrojado, moderno, e o Corinthians entende que a transição pode ser feita dessa forma. Lembram que o Corinthians tentou com o Ivan, inclusive, contratado da Ponte, que foi negociado com o Zenit e já está lá no Vasco da Gama, na reserva, né? Porque o Léo Jardim assumiu a titularidade. Mas é fato que o Carlos Miguel inspira muito mais confiança de ser esse substituto do Cássio. Isso talvez não vá acontecer agora, tá? Talvez não, com certeza não vai acontecer agora, talvez nem no ano que vem. Mas eu acho que é um pensamento a médio prazo do que o Corinthians pode ter caso o gigante não consiga demonstrar mais tudo aquilo que ele já fez em mais de uma década pelo Corinthians, porque é uma condição natural. E essa é uma condição muito delicada, porque não é só substituir um goleiro, é substituir um ídolo, talvez o maior jogador do Corinthians, o maior goleiro do Corinthians. Então é muito difícil fazer essa transição. E o Carlos Miguel vai ter que ter paciência realmente, né? Porque ele vai ter que amargar a reserva por alguns anos. Só que se ele tiver paciência, isso foi dito pelo Luxemburgo, ele assume o gol em algum momento para não sair mais. Porque é muito bom goleiro esse Carlos Miguel, formado na base do Internacional, que liberou ele em 2021 para Portugal, porque ele era, como dizem, indisciplinado. E tinha problemas e tal, tudo mais, e o Inter resolveu não insistir. E hoje está sofrendo com o Kehler, com o John, que era a reserva do Santos e tudo mais, porque não tem um goleiro do nível do Carlos Miguel. Hoje, o Carlos Miguel está no Corinthians. Vamos atualizar a situação do Paulinho?
o Paulinho, ele chegou mancando em São Paulo e vai fazer exames nessa sexta-feira. Os exames vão apontar um diagnóstico muito mais preciso do que um entorse apenas detectado num primeiro momento pelos médicos do clube quando ele sofreu a lesão a 26 minutos nesse empate lá na Argentina. Foi o mesmo joelho em que ele teve o rompimento, né, da lesão ligamentar, que o tirou dos gramados por 8 meses e que fez com que até o Paulinho repensasse a carreira, pensasse numa aposentadoria. Tomara que não tenha tido um rompimento, que tenha sido só uma entorse e tudo mais. Nesta sexta-feira ele fará um exame de imagem e aí a gente vai ter o diagnóstico mais preciso, né? Não sei se na sexta ainda, provavelmente não, mas o Corinthians deve informar a todos o que aconteceu com o Paulinho. Uma pena, terceiro jogo como titular, tinha fixado posição ali como primeiro volante, estava melhorando a saída de bola do Corinthians, tinha encontrado um setor mais restrito para ele jogar dentro da sua condição física e do seu momento atual de carreira, mas infelizmente num lance completamente ocasional e fortuito, ele machuca o mesmo joelho da sua lesão ligamentar. Vamos ter que aguardar. E o Mantuan, hein? Gustavo Mantuan. Rapaz, olha, eu cheguei a postar um vídeo aqui dizendo que a grande notícia na negociação com o Yuri Alberto, com a ida do Duqueiroz, com a ida do Robert Renan, era que o Corinthians ainda mantinha uma parte do Gustavo Mantuan e que ele retornaria na metade do ano para ser mais um jogador de ataque, um ponta de velocidade, para ser um jogador que ele não conseguiu, não teve tempo de ser no Corinthians, porque quando ele estava no seu melhor momento, ele foi negociado com o Zenit da Rússia. Pois bem, pelas informações, o Corinthians ainda não foi comunicado, mas o staff do jogador sim, há uma intenção muito clara do Zenit em ficar com o Gustavo Mantuan. Que nessa negociação para a aquisição do Yuri Alberto, que tinha um valor de mercado de 25 milhões de euros, é sempre bom a gente falar sobre isso, porque hoje o torcedor, nesse mau momento do Yuri Alberto, pensa o seguinte: meu Deus, entregamos o clube, blá blá blá, não sei o quê. Mas na época era o que tinha que ser feito pelo valor absurdo que o Yuri tem de mercado, pela idade que ele tem e por tudo que ele estava demonstrando. Seleção de base, seleção principal, inclusive depois que ele foi jogador do Corinthians. Pois bem, aliás, a seleção pode ter feito mal para o Yuri, né? Não sei, pensei isso agora. Que coisa, né? Isso acontece muito. Mas depois ele retoma. E acho que vai retomar porque é um bom jogador. No caso do Mantuan, o Zenit ficou com 50%. O Corinthians com outros 40%. O que trata-se de uma porcentagem interessante, né? Na medida em que você ainda tem uma parte de um jogador de 21 anos com possibilidade de mercado. Só que agora, pelas informações, né, o contrato dele de empréstimo vai até o fim de junho, o Zenit vai exercer uma opção de compra e adquirir 30% desses 40 que o Corinthians ainda tem, outros 10 são do jogador, por 3 milhões de euros, 16 milhões de reais. É um valor pequeno, mas a porcentagem também é pequena. Mas aí o Corinthians vai entregar o resto que tem do Mantuan, ficaria ainda com 10% numa mais-valia, né, numa possível futura venda. Vale lembrar que o Mantuan tem 3 cirurgias de joelho aos 21 anos. Isso abaixa o valor dele de mercado e também é um motivo de reflexão dentro do Parque São Jorge, das pessoas avaliarem, será que vale a pena a gente fincar o pé, querer a sua volta, perder uma chance de negócio? E também para o jogador que está adaptado, que está super legal, seria interessante. Então o Corinthians não tem muito o que fazer nesse aspecto. O Zenit já tem a maior parte, tem por contrato a possibilidade de adquirir, de exercer a opção de compra por esse valor. O Corinthians está meio amarrado. Vai depender do jogador e do Zenit nesse momento. E aí, claro, né, pode até negociar um pouquinho mais aqui, mais ali, mas se o jogador quiser continuar no Zenit, se o Zenit quiser ficar com o Mantuan, não vai ter muito o que fazer. 3 milhões de euros por 30% dos direitos dele, pode ser que negocie os 40 por um pouco mais, pode ser que, enfim, reduza um pouco isso aí, mas não tem muito como fugir. O fato é que dificilmente o Mantuan volta para o Corinthians. Ele tem 25 jogos na temporada, isso é um outro dado para que o torcedor avalie se vale a pena brigar para mantê-lo aqui. E tá aqui um cara que disse que era a melhor possibilidade do negócio com o Yuri Alberto era a volta no Mantuan. Por tudo que ele entregou aqui antes de ir, né? Ainda sob o comando do Vitor Pereira. Mas lá no Zenit ele tem 25 jogos disputados, só 5 como titular, tá? O restante entrando no decorrer das partidas com 4 gols e 2 assistências. Então não é um cara que está arrebentando, que é craque, que enfim, que está sendo extremamente decisivo. Ele tem sido um jogador importante e que o elenco pretende, em que a comissão técnica ela pretende permanecer com ele. E aí tem a ver com os valores e tal, mas isso está dentro de uma negociação do risco que ele tem por conta das lesões, mas da idade também, do potencial, tudo isso dentro de uma equação. E aí você entende qual o melhor valor,
né, o melhor custo-benefício e tudo mais, que o Corinthians vai ter que se entender com o Zenit. Mas é muito difícil que o Mantuan volte para o timão. Que coisa, hein? O que vocês acham dessa história toda? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!